Fases do neurodesenvolvimento e sua relação com a leitura escrita. E o desenvolvimento ele engloba duas coisas que a gente pode colocar aqui. Ele engloba a maturação. O que é a maturação? É funcionalidade de suas potencialidades e crescimento. Maturação é bem diferente do crescimento. Exemplo, o organismo ele vai crescer as suas partes, a gente espera isso, mas pode ser que a criança não esteja madura o suficiente para o crescimento do organismo. Então, a maturação ela é diferente do crescimento. E assim, o que nos chama a atenção a maturação, principalmente, é onde a gente tem que ficar o quê? Atento. Mas espera aí, será que a minha criança ela está dentro do desenvolvimento ou não? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque talvez possa estar crescendo em organismo, mas a maturidade ainda ela não aconteceu. Aonde tem o quê? Entrar a intervenção. E cada criança tem o seu tempo. É claro que existe um tempo onde a gente onde a gente nomeia o quê? Desenvolvimento típico e desenvolvimento atípico. Quando está no desenvolvimento atípico, precisa de uma intervenção mais precisa. Quando estamos no desenvolvimento típico, nós temos uma margem para isso tudo acontecer. Aí vem a ansiedade. Nossa, mas meu filho não está lendo. Calma, calma. Tudo tem um tempo para acontecer. Tudo tem um tempo para acontecer. Todos os seres humanos são produtos de sua genética particular e das influências do ambiente. Olha que algo assim, que coisa interessante. Todos os seres humanos são produtos da sua genética. Eu quero chamar a atenção, produtos da sua genética. Vamos lá. Produtos da sua genética. Todo mundo tem uma carga genética. Exemplo, vou citar aqui em casa. A minha mãe, né, todos conhecem, ela é super, hiper, mega acelerada. Super, hiper, mega acelerada. Já o meu pai, ele é assim, ele é do tempo dele, ele às vezes é voado e tal. Como que vocês acham que dá a mistura de um agitado com um voado? Algum dos filhos vai herdar essa característica ou vai herdar as duas. Então, são cargas genéticas, são características que nós herdamos. Como eu estou falando de comportamento, mas características físicas também estão na carga genética. E exemplo, vamos supor, vou pegar aqui, por exemplo, a mãe dessa criança tem TOC, transtorno compulsivo obsessivo. E quer dizer que a criança, o filho dela vai ter? Não. Mas, se ela reforçar certos tipos de comportamento, como limpeza, 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 o que eu vou estar ativando na carga genética? Talvez algo que estava lá, o quê? Escondido. A criança não tem isso, mas de tanta repetição daquele comportamento, ativa. Se eu estiver falando numa linguagem que vocês não estão entendendo, podem falar, tá, gente? E podem me interromper, senão eu vou indo, tá? Eu vou prosseguindo com o assunto. Alguma dúvida até aqui sobre maturação e crescimento? Posso seguir? Não sim. O que é não sim? Tayane, me explica o não sim.
Ok, então tá bom, vamos seguir. O sistema nervoso das crianças não é um celular vazio e destravado, sem nenhum aplicativo ou restrição. Ele já vem carregado de informações em sua memória operacional. E alguns podem vir com limitações. Antes a gente usava a expressão, a criança é um papel vazio, tábua rasa. Isso não existe, né? A gente já sabe que eles vêm o quê? Carregado de informações. Eles já vêm com uma carga, tem uma carga genética e tem um ambiente que influencia. Então, isso é muito precioso. E a gente tem que estar atento ao quê? Às limitações. Limitações. Nem tudo é perfeito. A gente idealiza a criança, o quê? Perfeita, linda, maravilhosa. Mas nem sempre é assim. Nem sempre nós somos assim. Nem sempre. Então, há limitações. E a gente trabalha o quê? Em cima dessas limitações. E a gente tem que estar atento a isso. Por quê que eu estou frisando? Que de 0 a 6 anos é uma etapa primordial no desenvolvimento da criança. Se a gente faz agora, tem muitos aí que está conosco, né, desde os maternais, durante esse período da educação infantil, quantas intervenções, quantas coisas fizemos. Nós estamos agora finalizando a educação infantil. Próximo ano é primeiro ano, ensino fundamental. Estão crescendo. Então, é primordial. E a gente precisa estar atento a essas limitações. Precisamos percebê-las, repará-las e, quando possível, superá-las. Fingir que elas não existem só vai retardar o processo de desenvolvimento da criança, o que pode levar à perda de um tempo valioso. Por que eu novamente digo, por que a gente está frisando nisso? Porque se existe algo, vamos intervir. Se a escola tem percebido, se a gente fala algo, é porque a gente quer o melhor para a criança. E nós temos, e assim, a gente acompanha dia a dia. É claro que nesse período de quarentena, às vezes, né, fica um pouco complicado. A gente tem tentado acompanhar, mas a gente conhece o desenvolvimento de cada um. Então, quando a escola pontua, é querendo o melhor. E se você percebeu algo, nossa, Viviana, meu filho está apresentando isso ou aquilo, vamos intervir juntas. E assim, agora você está mais de perto, as atividades são mais, e às vezes você está com inquietação, nossa, mas está isso, procura, nós estamos aqui para isso. As duas professoras estão aí também, ouvindo, atentas, então procure. Estou com dúvida, não sei como que aplica essa atividade, procura, que a gente está aqui para isso, para ajudar vocês. O desenvolvimento acontece de forma ordenada. Isto é, cada fase de desenvolvimento deve ser cumprido para que a etapa seguinte seja alcançada. O desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do ser humano, ele acontece de forma ordenada. A criança não anda primeiro. A criança, o quê? Ela passa por etapas. Ela vai sentar, ela vai rastejar, ela vai engatinhar para chegar no processo de andar. Então, todo desenvolvimento, ele é ordenado. E vocês vão ver isso na leitura e na escrita. Tudo tem uma ordem. O comportamento, como que ele acontece? Por que eu coloquei essa questão do reflexo, movimento voluntário automático? Talvez até mais fácil a gente colocar
a questão do comportamento, das fases de comportamento, jogando para a questão do dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você tem que olhar para a marcha. Você não consegue controlar a embreagem, você não consegue, o seu pé ainda não está, seu pé ainda não sabe onde vai, se vai no freio, se vai no acelerador, se passa a marcha. São muitas informações ao mesmo tempo, correto? E aí, essa fase nós falamos que é o quê? Movimento voluntário. Aonde está o quê? Aprendendo. E o que a gente vê? Que a criança está o quê? Principalmente a da educação infantil. Eles, a todo momento, estão em movimento voluntário. Eles estão aprendendo o comportamento para se tornar o que é automático. Hoje, quem tirou carteira, quem dirige, não precisa olhar na marcha, não precisa olhar os pés, é algo já automático. E isso também acontece lá na alfabetização, na leitura escrita. Por enquanto, a maioria está o quê? No movimento voluntário. E daqui a pouco se torna automático. Mas peraí, Pecuária, a criança ela vai olhar para o quadro, ela vai copiar. Por quê? E para se tornar movimento voluntário para o automático, precisa de quê? Precisa de treino. Treino. Eu só vou transformar um movimento voluntário em automático se eu tenho treino. Ah, mas você disse que vocês não trabalham com uma educação tradicional. Sim, nós não trabalhamos. Mas como que treina? Eu tenho que ficar lá traçando o B, o A? Não, existem formas de serem trabalhadas. Às vezes eu posso trabalhar o B de uma maneira e daqui a pouco eu trabalho de outra. Eu não preciso ficar naquele mesmo estímulo. E através da ludicidade. Nós vamos ver aí mais para frente. Através da ludicidade. Eu não preciso ficar o quê? Repetindo o mesmo estímulo. Nós precisamos de treino, mas de formas diversificadas. Por quê? A gente sabe que a aprendizagem ela precisa ser o quê? Prazerosa, significativa. Se eu fico no mesmo estímulo, o que vai acontecer com as crianças? Elas vão perder o interesse, não vai ter emoção naquilo. Tem hora que é necessário, sim, porque eu não sou contra o tradicional, eu sou contra o uso excessivo dele. Porque o tradicional, ele permeou, ele é a base da educação. E a gente sabe que existem comprovações científicas também disso. E tem hora que é necessário usar o tradicional. Então, para o comportamento passar de voluntário para automático, ele precisa de treinos. E a gente tem que trabalhar os treinos com a criança de maneira prazerosa. Mas, Viviane, você esqueceu da outra parte aí, do reflexo. O reflexo, o que é? Ele está muito ligado ao nosso organismo. Por exemplo, a criança, quando ela nasce, você precisa ficar ensinando para ela como que ela vai fazer a sucção, como ela vai mamar. Ela praticamente o quê? Se você colocar o dedo na boca de um recém-nascido, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o movimento da sucção. Ele automaticamente vai fazer, ele não precisa ser instinto. Exemplo, você vê uma foto de uma picanha, de algo muito gostoso. O que acontece automaticamente? Vem a saliva, às vezes você sente até o sabor, isso é reflexo. O reflexo está muito ligado ao organismo. Exemplo, vai cair alguma coisa no seu olho, automaticamente pisca. Entendido até aqui? Reflexo, movimento voluntário e automático? Alguma dúvida? Posso seguir?
Dê um ok para eu seguir. Ok, então vamos. O que é alfabetização? Alfabetização, está escrito certo. O que é alfabetização? Agora eu quero ouvir de vocês. O que é alfabetização para vocês? Quem quiser habilitar o microfone, pode. O que é alfabetização? O que vocês enxergam? O que é o conceito de alfabetização? Alguém quer falar? Gente, me salva aí. É ruim da reunião sem ouvir? Falando sozinha? Vou pedir a Renata. Renata gosta de falar. Renata, me salva. Cadê a Renata? Tia Catherine, tia Carla, querem falar, me salvar aí o que é alfabetização? A Sara. Tia Viviane, quem estava na palestra era o Enoque, eu estava com a Rafaela na live dele. Então você tem que perguntar para ele. Espera aí que ele vai te responder essa. Tá bom. Fala, pode responder. Só no microfone. Acho que o conceito de alfabetização é o aprender de modo geral. Eu sei para mim, não sei espanar essa situação, não, mas eu penso que o conceito de alfabetização seria isso aí. É a forma de aprender geral, de forma bem geral mesmo, agora acoplando todos os. Não só as letras, não só. É o conhecer de tudo que está diante de nós, penso eu. Eu acredito que é conhecer, saber identificar as letras, os números, conseguir formar as palavras, conseguir entender o que tá escrito ali. Para mim é isso. Ele já pensa diferente. Eu sou mais completo. Sim. Estão no caminho certo. Vamos lá. A Sara falou que é aprender a ler e escrever, a Aline, as crianças dominarem letras e sons do alfabeto. A mamãe de Isaac falou, é o processo pelo qual a criança passa a ler, escrever e interpretar. Vocês estão no caminho certo. A alfabetização, ela é o quê? É o sistema, a codificação dos sons. Mas eu quero deixar claro aqui que a alfabetização como que eu posso tentar explicar? A criança ou até mesmo o adulto, às vezes ele pode estar alfabetizado, mas a consciência fonológica, ela não está totalmente concretizada. Por quê? A alfabetização, ela é o sistema de código. Eu sei que B com A é Bá, mas talvez eu não estou entendendo esse processo, para que serve. O ler e interpretar já vai muito o quê? Na consciência fonológica. Eu quero deixar isso claro. A criança, às vezes, pode estar alfabetizada, mas talvez a consciência fonológica não está concretizada. É algo bem distinto. Eu vou passando para vocês verem qual que é a diferença total dessa alfabetização. Às vezes, uma pessoa sabe o que é o código da leitura escrita, mas não sabe interpretá-la. Então, a alfabetização é o sistema o quê? De código, que são os fonemas, são as sílabas. E a consciência fonológica, ela passa pela via o quê? Da interpretação. Esse som é isso. B com A. Ele sabe que é o Bá, ele já compreendeu. E a criança, ela vai construindo essa consciência fonológica ao longo da vida, ao longo da educação infantil, principalmente. E a alfabetização e a consciência fonológica, elas andam juntas. E eu quero deixar claro aqui que o processo de leitura e escrita, ele não é natural.
O cérebro, ele não vem já assim, prontinho para o processo de leitura escrita. Gente, é difícil demais para o cérebro aprender a ler e a escrever. É muita coisa que tem que passar para que ele esteja maduro o suficiente. Às vezes a gente fica preocupado, mas espera aí, não é um processo natural. E a criança, ela precisa ser, então, o quê? Se não é um processo natural, ela precisa ser estimulada. E essa estimulação não é só papel da escola. A família precisa estimular também. Estar juntos. Porque imagina se essa responsabilidade fica escola, escola, escola. Quanto tempo que a gente iria demorar para alfabetizar a criança? A criança, ela precisa o quê? Estar no universo dessa leitura escrita. E, às vezes, é algo assim, que pode ser natural. Exemplo, você está andando na rua, agora a gente não está andando na rua, mas viu algo escrito, um outdoor, nossa, mas a letra do seu nome. E a leitura escrita começa por onde? Processo de leitura escrita. Por onde que a educação infantil sempre começa a trabalhar para ter significado para a criança? Querem me ajudar aí, tia Kétlin, tia Carla? Por qual coisa que a gente vai primeiro? Nome. Exato. Por quê? O nome, porque o nome tem significado para a criança. É um significado enorme quando... Vamos voltar lá, quando eles estavam aprendendo o nome. Foi uma descoberta o quê? Enorme. Nossa, eu sei escrever o meu nome, agora no segundo período, o nome completo. E através do nome, o que eles fazem associação? Se você perguntar para eles, podem fazer esse teste. Mostra a letra, por exemplo, vamos mostrar aqui. Mostra a letra J. Na hora vai falar assim, J, a letra do Jonas e da Júlia. Na hora, o que eles fazem? Associação. Porque o nome deles e de quem o rodeia tem significado. Enquanto a alfabetização, ela parte daí, do significado para a criança, parte do nome. Então, uma das coisas que vocês podem fazer, por exemplo, brincar de bingo das letras, bingo de letras, e trazer para eles fazer o bingo das letras e sorteou a letra e pode perguntar qual que é a letra e quem inicia da sala com aquele nome, ou quem da família. É uma estratégia que a gente pode usar, porque tem significado para eles. Às vezes ele não vai saber como se escreve aquele nome, mas ele vai te dar o significado. Ele vai falar que o J é de Jonas, que o K é da tia Kétlin, tia Carla. Eles vão falar, ainda mais escrever tia Kétlin, né, gente? Escrever tia Kétlin não é tão fácil. Mas eles têm o quê? A consciência. Eles estão desenvolvendo a consciência fonológica. Então, quando se fala a letra, eles já logo associam. Exemplo. Esses dias eu estava fazendo, né, esses dias antes eu estava fazendo uma sondagem, uma criança, e eu falei, como que é o meu nome? Parou para mim e falou assim, começa com T, tia, o seu nome. Eu falei, começa com T? Olha, tia Vivi. Tá errado? Não tá, não. Não tá errado, porque a consciência fonológica, né, nesse momento, tá ligada ao quê? Ao T. Ele tá representando
o valor sonoro. A alfabetização é isso, e ela tem etapas para acontecer. Então, a criança, a primeira coisa que parte é o quê? O nome. Então, eu não sei mais o que fazer, vamos fazer brincadeira de nome. Vamos fazer brincadeira com os nomes. A gente pode fazer bingo. O que mais que a gente pode fazer? Tia Kátia, ajuda aí. Vocês acham que a gente não fica nervosa em reunião online? Eu prefiro presencial. Caça ao tesouro dos nomes. Amarelinha. Olha aí, olha o tanto de coisa que a gente pode caçar letras. Tanto de coisa que a gente pode fazer. Só do nome. E o nome tem muito significado. Lembra sempre disso. Parte sempre do nome. Com o nome, você pode trabalhar o alfabeto inteiro. Eu não sei o nome de todas as crianças da turma. Não tem problema, a gente disponibiliza a lista. Porque ele fala do coleguinha e eu não sei quem é. Ótimo, a gente disponibiliza talvez a foto só para você conseguir. E olhar na lista do lanche, boa. Exemplo, posso até enviar para vocês as fotos deles e fazer tipo um jogo da memória. Com a letrinha inicial ou com o nome. A gente pode até montar isso, viu, tia Kátia, e mandar, porque Viana, eu não tenho impressora. Aí já uma outra alternativa, a gente pode jogar isso online. A gente está produzindo até um jogo da memória para eles brincarem de associação. Mas demora, tá, gente, montar um jogo online. Então, assim, a gente pode criar essas estratégias. Então, primeira coisa, nome. Consciência fonológica. Para que a consciência fonológica se estabeleça de maneira adequada, é necessário que o desenvolvimento cognitivo ocorra em paralelo com o desenvolvimento linguístico. Ótimo. Ótima pontuação. Gente, se a criança ela tem algum problema na fala, alguma troca, exemplo, fala de cebolinha, às vezes troca o R com o S, ou tem alguma troca, ela vai representar na escrita. Então, a gente tem que estar de olho nisso. Se a criança está trocando, segundo período já não é época de estar trocando. Se está trocando, nós precisamos o quê? Entrar com intervenção de um profissional, de um fono. Porque ela vai representar na escrita. Se eu falo pala, eu vou escrever pala. Olha, eu vou contar assim, eu alfabetizei muito rápido. Primeiro, né, que eu tive um ambiente que estimulou a isso, mas eu tinha trocas. A minha troca era F com V. E isso até hoje. Às vezes eu vou escrever algo, eu falo assim, meu Deus, é F ou V? Mas naquela época não estou me chamando de velha, não. Naquela época, quando eu fui alfabetizada, não tinha esse conhecimento da consciência fonológica, da importância da intervenção, logo quando a criança está construindo essa consciência. Até hoje eu fico, meu Deus, será F ou V? Tanto que quando apareceu lá o que é alfabetização, eu logo fui alfabetização, porque não tinha um V no meio. Por quê? Na época que eu estava construindo a consciência, não teve a intervenção no tempo devido. E às vezes nem, né, foi se observado isso.
Eu fui perceber lá na frente, falei, gente, mas eu troco muito. Às vezes no próprio computador, quando eu volto, estão invertidos. Então, se a criança ela está apresentando alguma troca fonológica, nós precisamos intervir. Não podemos adiar mais, porque senão ela vai transcrever isso. Ela vai, o pala, ela vai escrever o urá com uma L. Então, nós precisamos intervir, porque eles estão com a consciência, assim, à flor da pele. Entendido até aí? Estou seguindo. A consciência fonológica deve, tá, gente, ser mais estimulada por volta dos 4 anos, pois espera-se que o sistema fonológico já esteja estruturado. Então, a gente começa o quê? A investir mais nessa consciência a partir dos 4. Espera-se que com 5 a criança já esteja bem robusto, bem estruturado isso. Mas antes não é trabalhado, é sim, a todo momento é trabalhado essa consciência, mas ele fica estruturado na cabeça, começa a ser estruturado lá no primeiro período, lá com 4 anos. Psicogênese da leitura, que não fez, né? Psicogênese da leitura e da escrita. É o que eu mais gosto. É assim, eu sou apaixonada pela psicogênese da escrita. Uma das coisas que me fez lá no magistério apaixonar pela educação infantil. Que é a evolução da hipótese. É muito gostoso você vê essa evolução. Olha só, a psicogênese da escrita, ela passa por um caminho, e eles são divididos em 4 estágios. Qual que é o primeiro estágio? A criança, deixa eu só conferir se os 4 estão aqui. A criança, o primeiro caminho, a primeira coisa, a primeira etapa é a pré-silábica. O que é essa pré-silábica? Olha lá, tem até um desenho ali para caracterizar. Ao escrever, a criança respeita 2 exigências básicas: a quantidade de letras e a variedade entre elas. O que pode acontecer? O que tem uma fase também antes aí da pré-silábica, que acontece antes da pré-silábica, que é a fase da gratuja, que a criança, se pede para ela escrever uma palavra, ela coloca bolinha em tudo, olha lá, bolinha em tudo. Mas, nesse desenho, começa, se vocês repararem, começa a aparecer um A, algumas letras. Ela sabe já que para escrever a palavra, existe o quê? Precisa de letras, mas ela não sabe representar tanto. Então, ela vai representar com desenho, ora com um desenho, ora com letra. Para escrever coisas diferentes, é preciso usar conjunto de letras diferentes. As letras usadas para a boneca não podem ser as mesmas da bola. Ela acha o quê? Peraí, eu usei o B já, eu usei o A já, no bola não preciso, não. Ela acha que porque não tem a associação ainda do som. Ela está o quê? Na fase pré-silábica. O que vai acontecer na fase pré-silábica? O que vai aparecer muito? A letra a letra do nome. Toda a letra do nome. Deixa eu só voltar numa pergunta. As etapas do processo de alfabetização têm o mesmo caminho para todas as crianças? Sim. A criança autista passa o mesmo caminho? Sim. Todos passam pelo mesmo caminho. Às vezes precisa de utilização de métodos diferentes. As atividades oferecidas pela escola têm
tem material diferenciado para criança do TEA. O método que nós utilizamos, a gente consegue o quê? A gente consegue usar os métodos conforme a característica da criança. Se a turminha da Kathleen precisa mais do fônico, mais da metodologia fônico, nós vamos utilizar. A gente não utiliza uma abordagem só, porque o que a gente acredita? Que cada abordagem tem a sua... tem o seu significado, tem algo positivo. Então, tanto a criança autista, e principalmente os autistas que a gente tem nos segundos períodos, eles não vão precisar, nesse momento, de material diferenciado, tá? Então, assim, a intervenção que é feita dentro de sala, a metodologia que é aplicada, já está flexibilizada para qualquer criança, tá bom? Então, eu parei na pré-silábica, não é isso? A tia Kathleen falou Igaratu, de desenhos. Ótimo. Então, vocês entenderam a pré-silábica? Que, às vezes, a bola e a boneca, por mais que tenham letras parecidas, vão usar letras aleatórias, mas sabe que para escrever tem letras, mas ora pode utilizar desenhos e ora pode utilizar letras aleatórias. E pode ocorrer o quê? Aparecer muita letrinha do nome. Do nome. Tudo é letra do nome. Aí a criança, da hipótese pré-silábica, ela vai o quê? Para a hipótese silábica sem e com valor sonoro. Gente, é muito gostoso. É muito gostoso essa fase. A criança faz tentativas de dar um valor sonoro a cada uma das marcas gráficas que faz compor a palavra. Assim, cada grafia traçada corresponde a uma sílaba pronunciada. Podem ser usadas letras ou tipo de grafia de registros escritos. Hipótese central. Cada uma das letras ou marca representa uma sílaba. Exemplo. Bola. Como que a criança, na fase silábica, sem valor sonoro, escreveria? Como que vocês acham? Vamos colocar a bola nesse momento. Ela sabe que o quê? Bola. Tem 2 sílabas. Ela pode chegar aqui para mim e escrever TV. Tá no pré-silábico, ela já sabe o quê? Que são 2. Eu estou ouvindo o quê? 2. Olha a consciência fonológica. Bola. Tá errado? Não, não tá. Só que aí, o que a gente tem que fazer? Uai, mas ela não tá com valor sonoro, eu vou apresentar o valor sonoro. Mas para escrever, nós precisamos de quê? De vogal e consoante. Explicar isso para a criança que existe o quê? A letra ela não anda sozinha, ela precisa de uma vogal. Então, o que a gente... Vamos alinhar aqui. Na fase anterior, ela utiliza desenho, ela utiliza letras aleatórias, a letrinha do nome. Tá vendo? O que eu faço para minha criança ir para a silábica sem ou com valor sonoro? Vou trabalhar o nome de novo, eu vou trabalhar o alfabeto, eu vou trabalhar o quê? A diferenciação de letras e números. Aí no pré-silábico eu vou trabalhar o quê? Diferenciação de vogal e consoante. Aí eu vou, mas eu vou trabalhar de forma tradicional? Não. A diferenciação o quê? De vogal e consoante. A criança vai começar a perceber quando para ela sair do sem valor sonoro para com valor sonoro,
que ela precisa da vogal, e a vogal tem muita importância nesse momento. A criança sem valor sonoro, silábico sem valor sonoro, ela vai representar a quantidade de sílabas. Com valor sonoro, como que ela escreveria o bola? Ela pode vir com o quê? Com O e A. Tá certíssimo. E você volta com ela e pergunta o que estava escrito ali. Vai, tia, bola. Tá errado? Não está errado. Porque a primeira coisa que vem na consciência fonológica é a vogal. Aí a gente pode jogar também para aquelas letras que têm sons. Exemplo, o K. Carro. Como que a criança pode me representar nesse momento? O K e o O. Porque o carro. Certíssimo. Ela está aprendendo o valor daquilo. O valor daquela letra. Então, tá entendido aí o 100 com valor sonoro? Posso seguir? Nossa, o Arthur tem feito essa associação. Estava desesperada. Não tem problema nenhum, porque tem valor. E, principalmente, gente, o K tem muito valor. Tem muito valor, porque as duas professoras estão com K, letra K. Então, tem muito valor para eles. Isso fica, né? K. O K da tia Kathleen. K. O K da tia Carla. Tem muito valor. Vamos seguir. Hipótese silábico-alfabético. A criança progressivamente entende que para escrever, representar as partes sonoras das palavras, ainda que não convencionalmente. O que a criança faz? Ela já começa a ver que precisa da consoante. Já começa a ser algo mais assim, robusto. Igual ali, estrela. A criança comeu algumas letrinhas, mas olha lá, tá o quê? Ela está construindo. Então, isso e assim, isso é tão gostoso quando a gente vê, e é rápido, gente, muitas vezes é rápido. A criança, quando ela percebe os sons, vai ver que é rápido. A gente faz um sonado aqui, outra, e fala assim, opa, olha que legal, foi. Mas devemos corrigir. Esses dias a Sofia... Bom, deixa eu voltar. Pedi para ela escrever vaca. Ela escreveu A, correto. Aí a gente vai fazer o quê? Peraí, será que não existe uma letrinha aí para completar esse A? Não, a gente traz essa dúvida. Será que não existe alguma coisa acompanhando o A? Não? Faz essa intervenção. Mas devemos corrigir? Esses dias, Sofia pediu para eu falar como escreve casa. Aí ela pensou, casa que começa com K. Ela está construindo a consciência fonológica. Depois, lá na frente, ela fala assim, quê? Não é com K, não, é CA, gente. É normal e deixa ela perceber esse som. Isso, eu sempre falo que a vogal precisa andar acompanhada com consoante. Sim. Vamos, anota aí, Carla e Ketty, vamos tentar aquela historinha. Se eu não me engano, é o reino das vogais, algo assim. Acho que a gente consegue achar na internet, a gente pode disponibilizar para vocês contarem para eles. É algo de fácil entendimento. Reino das Vogais Felizes? Acho que é isso o nome do livro. Tem Ciranda das Vogais, tem uns livros bem bacanas que vêm para a criança compreender essa questão que a vogal ela não anda sozinha. Hipótese alfabética.
A criança descobre que a sigla não pode ser usada como unidade. Já vem com a escrita já está bem estruturada. Ela já acentua, aqui ela já interpreta. Lá na hipótese anterior, no silábico alfabético, a criança começa a interpretar, tá? Ela começa a interpretar aquilo que ela está escrevendo. E automaticamente, se ela já está colocando vogal e consoante, ela vai começar a representar isso o quê? Na leitura. A leitura começa a ficar mais latente aqui, na silábica alfabética e na hipótese alfabética, tá bom? Aí, quando você assusta, tá lendo. Tá? Então, é lá na frente. O que a gente espera do segundo período? O que geralmente acontece como que a gente espera entregar às crianças no segundo período? Silábico alfabético. Gente, pode acontecer alfabético? Pode. Por quê? A alfabetização, a criança ela tem um tempo, é até 8 anos. Ah, mas minha criança está indo para o primeiro ano, no pré-silábico. Peraí, então tem algo errado. Tem algo errado que nós precisamos intervir. Ok? A criança, a gente deseja que o quê? Que eles estejam silábico alfabético, já representando. Cada criança tem o seu tempo? Tem. Mas a gente deseja que eles já estejam aí. O Isaac está com muita dificuldade de falar com qual letra começa cada palavra. Ele pula as consoantes, super normal. Super normal. E nesse caso, quando a criança já tem associação, sabia? Ou pode dar corda, pode ir, pode ir. Se a criança está te dando, pode ir, tá? Realmente, o Pedro, ele tá indo. Por quê? Ele tem o tempo dele, toda criança tem o tempo. Gente, mas posso até aproveitar aqui, se a Renata me der permissão, o Enoque, que pode acontecer. Não é porque o Pedro está lendo, porque o Pedro está escrevendo, que você tem que entrar em desespero. Não, cada criança tem o seu tempo para acontecer. Pode acontecer dele ler agora ou não. Estamos ainda dentro, o segundo período ainda está dentro da fase que é o quê? Silábico alfabético. O ler e interpretar é lá em ensino fundamental. Mas se acontecer, ótimo. Sim, e aqui é diferente com a Rafaela. Ela não tem o mesmo tempo da idade dele. Isso, ela tem o tempo dela. Vamos seguir, gente. Nosso horário está avançando. Olha lá, exemplos de atividade. Receita da salada de fruta. A gente trabalhou a receita e o quê? Eles foram montando a receita, o ingrediente, montando aí, olha. Eu vou passar um pouco mais rápido. Olha lá. Sacolinha de tinta, olha que legal. Olha que algo fácil. Fácil. Pegar uma sacolinha, gente, colocar a tinta dentro e pedir para escrever. Eles amam. Isso é super divertido. É tinta guache, uma sacolinha. Aquela sacola de supermercado. E se vocês quiserem vedar, pode colocar... pode, né, com durex ou com a ponta da faca, fita crepe, para não vazar a tinta, mas o melhor é a faca quente, tá? A sacolinha, tá falando aí, a sacolinha faz muito sucesso, eles amam, que é algo sensorial, é muito gostoso.
Aí você vai trabalhar a escrita do nome, a escrita das letras, passar o dedinho. Está trabalhando o traçado aí, está trabalhando o significado da letra, o significado de tudo aí. E um material diferente. Não precisa ser o quê? Escrito. E a sacolinha dura, tá, gente? Só não estourar. História. História é tudo. Tem que ler. Assim, a criança precisa de ouvir história. Ter esse momento, todo dia é necessário uma história para a criança. Na hora de dormir, conta história, vai ler a Bíblia. Conta história bíblica. A criança precisa. Por quê? Eles têm que estar no mundo, nesse mundo da leitura e da escrita. Ele está latente. Mata moscas. Alfabeto. Gente, uma atividade muito gostosa. Fácil de fazer. Ah, não tem impressora, não tem problema. Você vai escrever as letras e pode pegar colher ou espátula, sorteou a letra. Quero ver quem mata primeiro a mosca, mata lá, tá falando que fez mãozinhas com EVA. Eles ficam loucos, é significativo. Olha só, você sorteou a letra, eles vão procurar com a mão mesmo, isso mesmo. Eles vão procurar, e quem acha primeiro, que a criança ama a competição. A gente pode adaptar essas propostas para casa. De novo aí essa questão da leitura, da criança escolher o livro, ter o cantinho de leitura é muito importante. Sacolinha de tinta. Olha aí que legal. As vogais, olha aí. Os dados das vogais é sorteado, né, através do dado a vogal, e aí ela vai procurar o quê? Aquilo que inicia com a vogal. Lembrando que, nesse período, trabalhar a vogal é muito importante para a consolidação da consciência fonológica. Aí a foto com o nome do colega. Foto e nome do colega, a gente já falou sobre isso. Aqui, ó, eles foram montando, né, a foto do colega e depois associamos o nome. A pescaria do alfabeto, pescou o peixinho. Baixa a saudade. Eu quero dizer para vocês, ressaltar muito que cada um é único e deve ser respeitado e estimulado como tal. Cada um é único e deve ser respeitado e estimulado como tal. Não desista, vá em frente. Sempre há uma chance de você tropeçar em algo maravilhoso. Nunca ouvi falar em ninguém que tivesse tropeçado em algo enquanto estava sentado. Então, assim, eu acredito que com o conhecimento vocês vão ficar o quê? Vocês vão ter um esclarecimento melhor. Não, peraí, eu posso trabalhar assim. Vocês viram exemplos de atividades? Uma coisa interessante que é excelente trabalhar na educação infantil, rima. O que rima com o quê? Falar com eles. Gente, e até na própria zoação com o colega, eles fazem rima. Eles já apropriam disso. Exemplos, vamos colocar aqui um fácil que vem na minha cabeça, Samuel, cara de pastel. Isso é o quê? Apropriação da rima.
trabalhar valor sonoro inicial e final. Isso a gente pode ir através de brincadeiras, de poesia, ler poesia, histórias que tem, né, as poesias, trabalhar essa questão do reconhecimento do valor. Exemplo, se tiver lá, se você tiver algumas palavras, vamos colocar aqui bola e boneca de novo, pedir para eles separarem, olha, tá aqui bola e boneca, vamos separar todas que começam do mesmo jeito, com as mesmas letras, com os mesmos sons, todas que têm o mesmo som final. Isso é tranquilo para eles. Às vezes ele não vai te dar o som, mas ele vai ver lá o B por O e vai associar, entendeu? Então, assim, espero ter contribuído. Já me falaram aqui do meu tempo. Espero ter contribuído, ter dado orientações para vocês. E espero que brevemente a gente volte. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar sobre o assunto? Podemos encerrar, então? Foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído. E vamos, se necessário for, vamos fazer mais workshops para orientação e teremos aula online amanhã, tá bom? Boa noite para vocês.